Fala turma, estamos começando mais um podcast. Esse é o nosso podcast de verão, podcast que eu estou gravando aqui de casa. E hoje nós estamos no episódio número 14. Turma, esse podcast ele é exclusivo para você que quer construir uma empresa lucrativa com cultura e time forte. Então esse que é o nosso tema aqui, né? O nosso tema é sobre construir cultura, time forte e ter uma empresa lucrativa, tá? Bom, eu sou empresário há pelo menos 15 anos, né? Já tive mais de 300 colaboradores ao longo dessa jornada minha. Também já faturei mais de 50 milhões ao longo dessa jornada, né? Então eu não sou um cara teórico, eu sou um empreendedor, um empresário que vive no dia a dia, no campo de batalha, tudo isso que eu trago aqui para você. E é lógico que eu me aprofundo bastante também no tema cultura organizacional, construção de times fortes, que eu gosto muito dessa área, tá, turma? Então a gente tem aqui as melhores boas práticas do mundo para te passar com relação à construção de cultura e time forte, tá bom? A gente tem bastante coisa boa aqui e hoje eu quero aproveitar esse podcast para fazer um podcast diferente. Vai ser um podcast de perguntas e respostas. Eu selecionei aqui as 10 perguntas que mais apareceu aqui para mim no ano de 2024 e eu quero compartilhar com você agora quais são as minhas respostas, né? Óbvio que eu já respondi essas perguntas outras vezes, né? E eu tô respondendo ela agora de novo também nesse podcast, porque talvez pode ser a sua dúvida aí do outro lado, né? Então é interessante a gente compartilhar aí o nosso conhecimento e você também poder absorver um pouquinho desse conhecimento aí pro seu negócio, tá? Turma, vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu quero trazer para vocês aqui uma visão geral, tá? Eu falo aqui sobre cultura organizacional e sobre construção de times fortes. Eu acredito que você tendo esses dois pilares bem alinhados, você vai conseguir construir uma empresa muito mais lucrativa. Por quê? Porque toda empresa tem gente, né? Toda empresa tem gente. E toda empresa precisa ter uma cultura definida. Se tem gente, tem que ter uma cultura definida. Porque às vezes tem gente aí que está corrompendo a sua cultura, tem gente que não era para estar aí, que não está alinhado com a sua cultura. E se essa cultura não está definida, você não consegue nem cobrar as pessoas. O próprio time, eles não conseguem nem cobrar as pessoas que estão aí dentro também. Então tem pessoas erradas, desalinhadas, e as pessoas elas não sabem qual que é a cultura da empresa. Então esse é um pilar, tá? Ter uma cultura definida. Segundo pilar é ter um time forte. Ter um time que entrega resultado, que não depende 100% de você e que tem alinhamento principalmente com essa cultura, beleza? Então é isso que a gente faz aqui, esse aqui é o nosso conteúdo aqui diário no nosso canal, é sobre construção de cultura e time forte. Vamos lá, a pergunta, né, que apareceu para mim aqui bastante vezes, Luciano, o que é cultura? O que é cultura? Né? E aí, turma, eu gosto de falar sempre assim, ó, cultura é a forma que as coisas funcionam. Então, por exemplo, né, você pode conhecer um bairro, que é um bairro perigoso, que as pessoas não podem andar sozinhas à noite, que as pessoas têm que tomar cuidado, que tem roubo de carro, tem roubo de casas, né? É um bairro de periferia, um bairro perigoso, vamos dizer assim. Então, qual que é a cultura desse bairro? É uma cultura de um bairro perigoso, de um bairro que você não pode ficar dando bobeira na rua. E aí, existe a cultura de um outro bairro, que é um bairro tranquilo, um bairro calmo, que você pode passear na rua, à noite, de dia, qualquer horário, não tem roubo, não tem furto, não tem, enfim, né? É um bairro bem policiado, então é um bairro muito tranquilo, muito seguro, né? Então, existe a cultura desse bairro. Então, você percebe que os dois bairros têm culturas diferentes. Quando a gente olha para a empresa, para a companhia, vamos pensar assim, cultura é nada mais, nada menos do que o que acontece dentro daquela empresa, né? Do mesmo jeito que o que acontece naquele bairro perigoso se tornou a cultura do bairro, aquilo que acontece naquele bairro tranquilo se tornou a cultura do bairro. E o que acontece dentro das empresas se tornou a cultura da empresa. Então, muitas empresas que a gente vê, ela não tem um processo de contratação, contrata de qualquer jeito, ela não sabe promover as pessoas, não tem plano de carreira dentro da empresa. Aí o que acontece? Aí o colaborador chega e fala assim, eu vou pedir a demissão aqui porque eu tô precisando ganhar mais, né? Aí não tem nada, não tem plano de carreira, não tem nada, o que o dono faz? Vai lá e paga mais pro cara e mantém o cara dentro da empresa. Sendo que vamos supor que o cara ganhava 2 mil, só que o cara tava valendo ali R$1.000. Agora o cara passa a ganhar 3. Por quê? Porque não tem nada definido dentro da empresa, né? Então a gente vai, assim, as coisas vão acontecendo e vai surgindo, né? Então isso chama-se cultura daquela empresa.
aquela empresa não tem uma cultura definida. As coisas vão acontecendo e vai, né? Ninguém parou para planejar a cultura daquela empresa, a visão, onde que aquela empresa quer chegar. Então, tudo aquilo que acontece dentro da empresa, tudo aquilo que você tolera, se torna a cultura da empresa, né? Então, os comportamentos mais ruins que você permite se torna a cultura da empresa, porque as outras pessoas, elas são niveladas pelo nível mais baixo, então se torna a cultura também, entendeu? Então, cultura, de uma forma bem resumida, é nada mais, nada menos do que aquilo que acontece dentro da sua empresa, do mesmo jeito que aquilo que acontece no bairro, que aquilo que acontece num país, numa cidade, né? Então, diferentes empresas, elas têm culturas diferentes, tá bom? Então, cultura é isso. E aí, olha só, como saber se o funcionário tem fit com a minha cultura? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Então, primeiro passo, eu tenho que ter clareza qual que é a minha cultura. Esse é o primeiro passo. Se eu tenho clareza qual que é a minha cultura, num processo de contratação, eu vou fazer pergunta para entender se aquele colaborador tem aderência com a minha cultura. E quais são as perguntas que eu vou fazer? Eu vou fazer pergunta olhando para fit com a minha cultura. Então, eu olho para comportamento, né? É diferente de perguntar para o colaborador assim, você gosta de estudar e de se desenvolver? E o cara está procurando emprego, ele vai falar assim, eu gosto. Gosto sim. E aí, se eu pergunto para ele assim, nos últimos 12 meses, quantos treinamentos e cursos você fez? Aí talvez o cara me fale assim, não fiz nada, não fiz nenhum. Ah, porque eu estava desempregado, porque eu não tive dinheiro para investir e tal. Se ele falar que não fez nenhum e der alguma desculpa dessa, eu já sei que ele não valoriza aquilo, né? Porque mesmo que a pessoa está desempregada, tem um podcast que ele pode assistir, tem um curso gratuito, tem um livro que é barato que ele pode ler, então ele não valoriza aquilo. Então, se eu valorizo pessoas que se desenvolvem, esse cara eu já não contrato minha empresa. Porque eu fiz uma pergunta olhando para fit cultural, para comportamento, tá? Então, é assim que eu sei se a pessoa está alinhada com a minha cultura ou não. E aí, como contratar certo, né? Depende muito, né? O que é certo para você? Certo é trazer uma pessoa alinhada com a cultura? Se for trazer uma pessoa alinhada com a cultura, olha para comportamento. Segundo passo que eu recomendo que vocês façam é assim, ó. Tenha um processo de contratação que esteja funcionando o tempo todo. O que acontece muito com as empresas é que elas deixam para contratar só quando está precisando. E aí, qual que é a chance? Mesmo que você tenha um processo muito bem definido, muito bem estruturado, cara, às vezes você não consegue trazer aquela pessoa naquele momento alinhado com a sua cultura. Então, tenha um processo de contratação que está funcionando o tempo todo. E quando você precisar, você coloca a mão no seu funil e você puxa uma pessoa para o seu processo. Tá? Porque se você deixa para cavar o poço quando você tá com sede, qual que é a chance disso dar certo? É zero, pô. Eu deixo para contratar quando eu já tô precisando, qual que é a chance? É zero, tá bom? Então, como contratar certo? Tem um processo de contratação que funciona o tempo todo, que recruta o tempo todo, vendendo sua cultura da porta para fora, vendendo sua cultura e achando as pessoas certas que estão alinhadas com a sua cultura, tá? Como engajar o meu time? Olha só, a quarta pergunta. Essa pergunta apareceu bastante também. Turma, olha só. O engajamento, ele começa no processo de contratação. Tá? Você precisa trazer gente alinhado com a sua cultura para você ser capaz de engajar essas pessoas. Então ele começa no processo de contratação. Se você trouxer uma pessoa com a base errada, com os princípios errados, com os valores errados, esquece, não vai funcionar. Não existe liderança que dê jeito em má contratação. Não existe. Não vai funcionar. Tá? Então, vai começar na contratação o engajamento. E aí, na contratação, você vai estar vendendo a sua cultura para essa pessoa, vendendo da porta para fora. A pessoa que se conectar com aquela cultura, ela vai até o final do seu processo. E aí você vai perceber que ela foi até o final. Por quê? Porque ela vai responder, ela vai engajar com o nível de resposta dela. Então você já sabe que ela está alinhada com a sua cultura. Você vai olhar para comportamento. E aí, beleza. Está alinhado com a sua cultura? Já é mais fácil de você engajar essa pessoa. Então essa pessoa ela já sabe qual que é o propósito da sua empresa, quais são os valores, qual que é a visão da empresa, onde que a empresa vai chegar, o que essa empresa tem para ela. Ela já entra dentro da empresa entendendo tudo isso, né? Então é muito mais fácil dessa pessoa engajar. Difícil é você engajar alguém que não tem conhecimento disso, né? Por isso que eu falo, a gente não contrata olhando para currículo, a gente contrata olhando para fit cultural, porque é muito mais fácil de eu engajar. Tá? Então, se essa pessoa está bem alinhada com a sua visão, com os seus propósitos, é muito mais fácil de você conseguir engajar essa pessoa. Tá? Venda sempre a sua cultura
para as pessoas. Sempre vem da sua cultura, tá? Esse que é um ponto importante aqui. E mostre o que essas pessoas vão ganhar também de estar junto com você. Olha só, a quinta pergunta. Como saber se é hora de demitir um colaborador? Como saber a hora de demitir um colaborador? Turma, a gente tem aqui, algumas opções, tá? Vamos pensar assim. Eu tenho, de um lado, em 2 níveis, a pessoa que entrega pouco resultado e que entrega muito resultado. Aí nesse outro, na horizontal aqui, eu tenho a pessoa que tem pouca aderência à cultura, que não tem aderência à cultura da empresa e que tem muita aderência à cultura da empresa. Vamos pensar nesses 4 aspectos, tá? O cara que tem aderência 0 à cultura da empresa e entrega baixo resultado, demite. Manda o cara embora. Não tem nem o que falar. Agora, o cara que tem muita aderência com a cultura da empresa e que entrega muito resultado, promove esse cara. Promove. O cara que a produtividade dele está alta, ele entrega muito, mas ele tem 0 aderência com a cultura da empresa, cara, aqui é uma decisão difícil. Uma decisão de estômago. Uma decisão de estômago. E dificilmente é impossível você mudar o comportamento das pessoas. Então, por mais que o cara entrega muito resultado, mas não está aderente com a cultura da empresa, o que eu faço? Eu vou tentar dar um feedback, 2, 3, deixar claro qual que é a visão. Não funcionou, eu vou demitir essa pessoa. Ah, Luciano, mas eu vou demitir a pessoa, ela entrega muito resultado. Cara, se você manter uma pessoa que entrega muito resultado, mas que não tem alinhamento com a cultura da empresa, qual que é a mensagem que você manda para os outros? Que a cultura aqui não vale nada. Que a cultura é permissiva. Você pode fazer o que você quiser que a empresa tolera. Aí você vai ter várias pessoas infringindo a cultura da empresa. Aí você construiu uma verdadeira cultura fraca. Então não dá para ter uma pessoa que entrega muito resultado, mas que não tem aderência com a cultura. Não dá. Porque a gente manda uma mensagem para os demais que a cultura não vale nada. Certo, turma? Que a cultura não vale nada. E agora, o cara que tem muito aderência com o valor da empresa, mas que está produzindo pouco, a gente vai ter que olhar se esse cara está sentado na cadeira certa, se esse cara está na função certa, se esse cara está precisando de alguma ajuda. A gente vai ter que desenvolver esse cara para ele conseguir prosperar mais. Tá? Sendo que normalmente a gente faz o contrário. O que a gente faz? Aceita o cara que não está aderente com a cultura da empresa, mas que entrega muito, e demite o cara que produz pouco, mas que tem 100% aderência com a cultura da empresa. As empresas fazem muito errado isso, tá? Então, acredito que eu te respondi essa pergunta. E aí, como achar as pessoas certas? Como achar as pessoas certas? Eu acho que está muito naquela de ter um processo que funciona o tempo todo. Né? Porque achar as pessoas certas você não vai achar da noite pro dia, seu processo tem que funcionar o tempo todo. E eu gosto de pensar sempre assim, quando eu estou contratando. Gente boa está empregada, gente boa não está desempregada. Gente boa está trabalhando, gente boa está gerando resultado, gente boa está entregando. E aí, quando eu estou buscando as pessoas certas, eu estou olhando também se essa pessoa está trabalhando, se essa pessoa está entregando resultado. Porque, às vezes, cara, você contrata o cara que está desempregado, que está pulando de galho em galho, né? O cara está lá, pede para ser mandado embora agora, para receber seguro-desemprego, receber benefício, aí daqui a pouco você contrata esse cara. Aí você fica com esse cara na sua empresa durante 1 ano, né, 6 meses, o cara pede para ser mandado embora para ele ir lá e receber benefício de novo, receber seguro. E aí, cara, você está tentando mudar a cabeça, você contrata a pessoa errada e tenta mudar a cabeça dela. E você não consegue mudar a cabeça dessas pessoas. Então, eu recomendo que você olhe para quem está entregando resultado. Gente boa está trabalhando. Você tem que ter um processo capaz de atrair essas pessoas para o seu negócio. Esse é o ponto aqui, tá? Então eu dou preferência sempre para quem está trabalhando quando eu estou num processo de contratação. Beleza? E aí, turma, olha só. Como definir a minha cultura? Como definir a minha cultura? Essa pergunta apareceu bastante também. Turma, vamos lá. Primeiro passo para você definir sua cultura, você precisa começar pela visão. Você precisa ter uma visão muito clara de onde que você quer chegar.
Quando você tem essa visão muito clara, você precisa perguntar para você, cara, o que eu vou ter que fazer para alcançar essa visão? Esse é o ponto. O que eu vou ter que fazer para alcançar essa visão? Cara, quais são os tipos de pessoas que eu preciso? Quais são os comportamentos dessas pessoas? Quais são as atitudes dessas pessoas? Quais são os resultados que eu vou ter que atingir no meio do caminho? Aonde que eu vou ter que olhar? É isso que você precisa. É exatamente disso. Tá? Então, começa com a visão. Começa com a visão. Aonde que você quer estar? Quem são essas pessoas que vão te ajudar a entregar resultado? Porque tem muita gente que não vai servir para te ajudar a chegar nessa visão. Muita gente. E aí, se você não tiver essa clareza, você acaba colocando pessoas erradas dentro do barco, e aí você vai estar com peso morto dentro do barco. Algumas pessoas remando e outras pessoas peso morto. Não faz nada. Qual que é a chance que esse barco tem de chegar mais rápido no destino? Naquela visão que você definiu. Se tem peso morto aí dentro. Se tem gente que não está atrapalhando. E ainda tem gente que, além de não ajudar, elas atrapalham. Então vai ter gente que vai estar remando o contrário. Você está remando para o sentido sul e tem pessoas remando para o norte. E aí? Como que você vai conseguir ter resultado assim? Então o primeiro passo é ter clareza de qual que é a visão que você quer chegar. E aí você vai começar a partir disso fazer todo um desdobramento. Quais são os nossos valores, qual que é o nosso propósito, como que a gente vai contratar. Definir tudo isso é muito importante, tá bom? Turma, outra pergunta. Como definir um propósito para minha empresa? Né? As pessoas acham que o propósito é uma coisa que cai do céu, no seu colo, que é uma coisa milagrosa, que vai ser a minha paixão, que vai ser uma coisa que vai, né, motivar, inspirar todo mundo, que, eu não consegui achar o meu propósito ainda, né? E, cara, eu vejo o propósito como uma coisa muito simples, muito simples. Uma enfermeira, por exemplo, que está atendendo lá no hospital, que está ajudando os doentes, os necessitados, aquela pessoa que faz com amor, faz com carinho, que faz porque gosta daquilo, que se sente bem e vê o sorriso no rosto da pessoa que ela está ajudando, essa pessoa ela trabalha com propósito. Ponto final. E às vezes o seu propósito ele muda. Às vezes essa enfermeira, ela estudou e agora ela virou uma médica. Ela não vai mais ter os cuidados com o paciente num nível mais operacional. Ela vai ter um cuidado num nível mais estratégico, aplicando medicamento, tomando a decisão, né, de quais tipos de procedimentos de exame que vai fazer. Então o nosso propósito ao longo da nossa vida ele vai mudando. Entendeu? Nosso propósito ele vai mudando. Daqui a pouco aquela médica ela comprou um hospital, ela virou dona do hospital. Então agora ela está mais agindo de forma ainda mais estratégica, né? Só que fora da operação. E aí ela está lá engajando todo mundo para ter clareza de qual é a visão da empresa, de qual é o propósito da empresa, onde que eles querem chegar, como que atende aqueles clientes. Então, o propósito da pessoa ele vai mudando de acordo com o ciclo. Agora, o que você precisa entender é qual que é o impacto que esse propósito meu gera no mundo. Porque quando você tem um propósito muito claro, muito forte, cara, às vezes você vai ter que trabalhar um pouco a mais, vai ter que dar aquele gás a mais, vai ter que trabalhar até meia-noite, vai ter que trabalhar no final de semana, em prol daquele propósito seu. Não é nem questão de grana mais. De grana você já está bem definido, mas você tem um propósito e você não abre mão daquilo. Aquilo te faz bem. Aquilo é algo que te faz bem. Então você tem que pensar desse jeito. É assim que a gente define um propósito, tá? Eu olho principalmente para o impacto que esse trabalho, que esse serviço está causando no mundo. Principalmente. Então, por exemplo, qual que é o propósito nosso aqui? Tornar o mundo melhor criando empresas com propósito. Acredito muito nisso, isso me move. Desde o primeiro dia que eu criei isso me moveu muito. Então eu acredito que para a gente deixar o mundo melhor, a gente precisa melhorar as empresas. Porque as pessoas trabalham numa empresa. E aí as pessoas elas entram dentro da empresa, elas não têm meta, não têm um plano de ação, não têm uma visão muito bem definida, não sabe para onde que está indo, né? A gente sabe que as pessoas estão desengajadas, desmotivadas nos ambientes de trabalho, ela vem desmotivada, desengajada para nossa empresa,
E aí a nossa empresa tem que ter um propósito de ressignificar o que é trabalho para aquela pessoa. E quando a gente faz isso, a gente acende a chama daquela pessoa. Eu acendi a chama daquela pessoa, ela vai produzir mais, ela vai estar mais engajada, ela vai conseguir dar mais qualidade de vida para a família dela, ela vai conseguir estar mais em paz com ela mesma, porque ela está entregando dela o melhor dela. Então eu acredito muito nisso, tá? Que a gente, construindo empresas melhores, a gente contribui para um país e para uma sociedade melhor. Esse é o impacto positivo que a gente quer deixar aqui no Brasil e no mundo. Tá? Então olhe para o impacto que você está causando quando você for definir seu propósito, né? E aí, outra pergunta que apareceu bastante: como deixar os meus processos claros para o time? Turma, primeiro passo é que vocês caem numa armadilha de achar que o problema está no processo. Sendo que o problema não está no processo. Luciano, como assim? Que papo de louco. Quem é que executa os processos? São as pessoas. Então o problema está onde? Está nas pessoas. Você está falhando na contratação e aí você traz gente errada, gente desalinhada para sua operação e isso não funciona. Qual que é a chance que tem disso dar certo? É zero. Não dá certo, turma. Então, o que eu quero que você olhe é o seguinte: hoje, você está com as pessoas certas dentro da sua empresa? E quem faz processo são as pessoas. Eu já vi muitas empresas fazer uma burocracia danada. Cria um monte de processo. Cria processo para criar processo. Só que está com as pessoas erradas. Aí sabe o que acontece? A gerência cria um monte de processo e as pessoas erradas, elas lutam, elas trabalham, né, gastam toda a energia dela para desfazer aqueles processos. Aí que coisa louca. Para desfazer aquilo que o dono, aquilo que a gestão tá construindo na empresa. Por quê? Porque você está com as pessoas erradas. Então o problema não está no processo. Quem é que executa os processos? São as pessoas. Aí eu te pergunto, o processo ele corrige o comportamento das pessoas ou o processo corrige a técnica? O processo ele corrige, eu estou te respondendo, tá? O processo ele corrige a técnica. O processo não corrige o comportamento das pessoas. E se você olhar para a sua empresa hoje, os seus problemas são comportamentais. São comportamentais. Se o cara não quer crescer, não quer se desenvolver, não quer prosperar, se a pessoa está acomodada, se a pessoa está fazendo fofoquinha, está de mimimi, está arrumando conflito, intriga dentro da empresa, o problema é técnico ou é comportamental? É comportamental. Então seu problema não está no processo, está no comportamento das pessoas. E o que corrige o comportamento? É o processo ou é a cultura? É a cultura. Entendeu? Então, deixar o processo claro para as pessoas está muito mais alinhado no processo de contratação do que no próprio processo em si. Porque você pode ter o melhor processo do mundo. Se você tiver com as pessoas erradas, vai falhar sempre. Um processo que nem é tão bom assim, com as pessoas certas, vai sempre ganhar da concorrência, tá? Pensa nisso. E aí, a pergunta de número 10. Como diminuir os processos trabalhistas? Essa pergunta também apareceu algumas vezes. Que bom que já surgiu essa consciência em vocês. Que se a gente tem processo trabalhista, a gente tem um problema de cultura, né? A gente tem um problema de cultura. E o que está acontecendo nessas empresas que tem muito processo trabalhista é que elas criam uma cultura nós contra eles. Então fica a empresa contra o colaborador e o colaborador contra a empresa. Vira um cabo de guerra. Um cabo de guerra. E aí quem é que sempre vai perder esse cabo de guerra? Será que é o colaborador ou a empresa? Quem é que sempre vai perder essa disputa? Com certeza é a empresa. Por quê? Porque a empresa perde em produtividade, perde em eficiência, perde em engajamento, perde porque esse colaborador fala mal da empresa, perde porque você tem muita rotatividade, está gastando muito dinheiro com rotatividade, mas só que também gasta muito dinheiro com processo trabalhista. Então, cara, a empresa só perde. Se eu fosse você, eu começava a desenhar uma cultura engajadora, uma cultura com propósito para acabar com esse movimento nós contra eles dentro da empresa. Acabar de vez, acabou, sabe? Não pode ter isso. Então qual que é o movimento que a gente tem dentro da empresa? Um movimento de reconhecimento dos colaboradores, fazer a pessoa se sentir bem, fazer a pessoa crescer na carreira dela, fazer a pessoa ganhar mais dinheiro, mais resultado, ser mais produtiva. Qual que é a consequência disso? A nossa empresa ganha também.
Só que isso, turma, tá completamente ligado na cultura. Completamente ligado na cultura. Sabe? Não dá pra gente conseguir ter um time forte, entregando resultado, alinhado, se a gente não criar uma cultura que as pessoas se sentam valorizadas dentro da empresa. É impossível. E tem muita gente que entra dentro da empresa, nem tá pensando em ação trabalhista nem nada. Porque outra vez eu tava conversando com o empresário e falou assim, Luciano, a gente puxa aqui, a gente puxa a capivara das pessoas para saber se o cara já moveu alguma ação trabalhista ou não. Eu falei, irmão, o seu problema não tá aí. Porque o cara, ele entra dentro da sua empresa sem nunca ter movido uma ação trabalhista. Aí, como tem a cultura da ação trabalhista dentro da empresa, um falando pro outro, não, quando eu sair dessa empresa, eu vou mover uma ação trabalhista por causa disso, porque o fulano ganhou, e o outro ciclano também ganhou, e eu também não concordo com isso. Acabou. Esse cara nunca moveu uma ação trabalhista contra ninguém, mas quando ele sair dessa empresa, ele já enxergou a oportunidade. A hora que ele sair dali, ele vai mover uma ação trabalhista, né? Então, qual que é o seu papel como empresário? É estar mostrando para as pessoas, olha, a gente faz o melhor por vocês, a gente dá o melhor, né? E também não é só mostrar, tem que ser coerente, tem que de fato fazer, né? Porque se ficar jogando sujo também, aí vai levar fumo mesmo, né? E mostrar para as pessoas os pontos bons, os pontos positivos que vocês fazem. Por quê? Porque as pessoas, elas não enxergam isso. É nosso papel mostrar. É nosso papel mostrar, tá bom? É isso, turma. Eu acredito que para diminuir os processos trabalhistas é isso, né? Posso dar um exemplo. Teve uma época que um colaborador meu chegou em mim e falou assim, a gente passou uma pesquisa, né, de clima dentro da empresa, a gente queria saber também, como que você avalia os treinamentos que a empresa faz, né, desenvolvimento que a empresa faz com vocês. E teve algumas pessoas que responderam assim, mas a empresa não faz treinamento nenhum com a gente. Caramba, a gente faz um monte de treinamento, como assim não faz? E aí, a gente teve que reforçar na nossa comunicação, turma, vamos pegar os últimos 6 meses aqui, quantos treinamentos que a gente teve. A gente comprou treinamento para tal departamento, comprou treinamento para logística, treinamento para edição de vídeo, treinamento para marketing, treinamento. E aí a gente teve que mostrar isso para as pessoas. Nossa, cara, quanto treinamento que a gente fez, né? E as pessoas não tinham essa percepção. Então, não basta ser bom, tem que parecer bom. Não basta ser fiel, tem que parecer fiel também. Vamos pensar assim, o homem que é fiel à sua esposa, mas está lá passeando com a sua esposa e está olhando para bunda da outra. Se a sua esposa vê isso, ela vai te dar uns pescoção, e mesmo que você é fiel, você não basta ser, tem que parecer. Você tinha que parecer também que você é fiel ali, entendeu? E é a mesma coisa dentro da empresa. Não basta ser bom, a gente tem que parecer ser bom também. A gente tem que comunicar para as pessoas, né? As pessoas estão olhando mais os seus comportamentos, suas atitudes, do que o que sai da sua boca. Então, é isso que eu faria para reduzir os processos trabalhistas, tá? Tem que ter um bom alinhamento com os líderes, principalmente, porque se o líder é ruim, cara, você vai ter problema. Aí você vai arrumar problema mesmo, não tem como. E aí, para você conseguir consolidar tudo isso, eu recomendo que você construa uma cultura forte para engajar todo mundo em um propósito muito claro, tá? Se você chegou até o final desse podcast de perguntas e respostas e ainda não tem uma cultura forte dentro da sua empresa, um time forte, alinhado com o seu propósito, olha, eu vou te falar uma coisa, você está perdendo muito tempo e dinheiro, que a sua empresa poderia ser muito mais lucrativa do que ela é hoje, tá? E aí, o que eu vou te pedir? Toca no QR Code aqui em cima, você vai cair num site nosso, faz lá uma aplicação para você conseguir fazer um diagnóstico gratuito da sua cultura. Nesse diagnóstico eu vou te mostrar o que está faltando para você ter uma cultura e time forte, tá bom? Faz isso que eu vou te ajudar aí. Se você conseguir ser sorteado, que a gente também tem poucas vagas, tá? Aí a gente te ajuda a conseguir construir uma cultura de time forte, tá bom? Turma, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva, deixa seu like aqui nesse conteúdo, tá bom? E é isso. Tamo junto e até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!